a todos os participantes neste colóquio, que é uma tão justa homenagem a Eduardo Prado Coelho. Como disse Eduardo Lourenço, o mais lido e o mais influente dos nossos intelectuais, de uma insaciável curiosidade intelectual e vital. E como ainda recentemente também um alto colaborador da Fundação disse, ninguém lhe conseguiu ocupar o lugar. Eduardo Prado Coelho colaborou com a Fundação Carlos Gulbenkian praticamente ao longo de toda a sua carreira. Umas vezes por força das funções de gestão cultural que existia e que implicavam parcerias com a Fundação, seja como diretor-geral da Ação Cultural ou comissário para a literatura e teatro da Europália, ou conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em França, ou ainda delegado do Instituto Camões em Paris. Outras vezes, em consequência da sua incansável atividade como professor, investigador e ensaísta. Com Miguel Real, editou as obras completas do Padre Manuel Antunes, publicadas pelo Serviço de Educação da Fundação. Foi colaborador regular da revista Colóquio Letras, de que seu pai, Jacinto Prado Coelho, tinha sido diretor. Foi participante destacado em múltiplos colóquios e seminários sobre toda a gama vastíssima de temas em que incidia a sua reflexão. Eduardo Prado Coelho era um parceiro e um amigo de longa data da Fundação Gulbenkian. E assim se justifica que em 2008 o Centro Cultural Calouste de Gulbenkian, em Paris, o tenha homenageado, dedicando-lhe a edição das atas do colóquio La Nouvelle Littérature Portugaise, que ele próprio concebera e organizara 3 anos antes. Esta estreita, permanente e crescente colaboração resultou com naturalidade dos valores que sempre nortearam o pensamento e a ação de Eduardo Prado Coelho e que coincidiram com os princípios que sempre têm marcado a intervenção da Fundação: a modernidade, a inovação, a procura da excelência, o espírito crítico, a qualificação, a interdisciplinaridade e a multiculturalidade. Era, pois, natural que o itinerário pessoal de Prado Coelho se cruzasse recorrentemente com o percurso da Fundação Gulbenkian e assim se desenvolvesse uma relação cada vez mais estreita entre ambas as partes. Também por isso, muito sentimos hoje a falta da sua presença e da sua colaboração. É, pois, com especial agrado que este colóquio é acolhido na Fundação, colóquio universitário, que tão justa homenagem, como já disse, presta. Nada poderia corresponder melhor ao legado de Eduardo Prado Coelho, tão bem continuado pela sua filha Alexandra, do que este fórum que reúne amigos, colegas e discípulos em torno daquilo que melhor caracterizou a sua vida: o ato livre de pensar e debater sobre a realidade e o dever ético de agir em coerência com essa reflexão para transformar essa realidade. Formulo votos de que estes 2 dias de debate e reflexão venham a estar à altura do exemplo de Eduardo Prado Coelho e que todos partilhamos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, em nome da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas do Estado Nova de Lisboa e do seu diretor, o Professor João Sago, os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, Dr. Arturo Santos Silva. Muito obrigado por acolher esta iniciativa nesta fabulosa casa.
e agradecer, obviamente, o meu papel aqui é de apenas circunstância, porque os organizadores são o Centro de Investigação, o SEIL da Faculdade de Ciências Humanas, o Observatório Político, que tão louvavelmente avançaram com esta iniciativa, e também o apoio absolutamente crucial do público, do Jornal Público e da Casa da Moeda, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que tem divulgado a obra de Eduardo Prado Coelho. Eu tenho apenas duas palavras muito rápidas para dizer. O debate e o colóquio, eu não sou especialista sobre a obra do Eduardo Prado Coelho, mas queria apenas deixar dois testemunhos em nome da minha faculdade que gostaria de deixar aqui neste momento. Todos sabemos que Eduardo Prado Coelho é uma figura maior da cultura contemporânea portuguesa e, nesse sentido, em Portugal há por vezes um esquecimento que é muito típico de sociedades que se pensam de uma forma relativamente mesquinha. Há um esquecimento daqueles que têm contribuído ativamente para pensar criticamente a sociedade em que vivemos, a cultura, as estruturas que dão sustentação àquilo que é o mundo em que vivemos. E, nesse sentido, celebrar desta forma, com especialistas, muitos deles muitos professores da nossa universidade, mas também colegas de outras instituições de diverso pendor cultural, cívico, etc., mostram a importância da obra do Eduardo Prado Coelho. E, nesse sentido, esta primeira palavra é de estarmos particularmente satisfeitos com a iniciativa, agradecer aos colegas organizadores e agradecer também à Fundação Gulbenkian no acolhimento que foi, desde a primeira hora, fundamental para dignificar este encontro. Aliás, o número hoje do público é bastante sintomático da importância, e os textos que foram escolhidos são, de facto, muito relevantes do pensamento de Eduardo Prado Coelho. A segunda palavra, também muito curta, para dizer que a Faculdade de Ciências Humanas tem-se pautado ao longo dos tempos pelo desenvolvimento do espírito interdisciplinar. E se há pessoa que, ao longo de toda a sua obra, o fez de uma forma absolutamente sustentada e continuada, é precisamente Eduardo Prado Coelho, que o fez ligando desde as áreas da literatura, à filosofia, à ciência política, à sociologia, à antropologia, um percurso absolutamente ímpar de diálogo que hoje tanto deve ser divulgado e mantido. É, vamos dizer-se, de uma forma sintética, um académico moderno. E é isso que nós também queremos aqui homenagear. E isso significa um trabalho que muitas vezes é esquecido. Há muitos domínios que vão aqui ser discutidos. Eu apenas salientaria o da divulgação, hoje numa expressão também muito moderna, a disseminação do conhecimento, que é extraordinariamente importante e fulcral para um país como Portugal. E que é o seu trabalho de divulgação da obra, divulgação de autores, divulgação de ideias, produção de debates. E isso é verdadeiramente o que as universidades também precisam cada vez mais de fazer, ter protagonistas que assumam esse debate intelectual e tragam para os decisores políticos a discussão dos grandes problemas que se colocam. No momento de grande dificuldade para as universidades, de verdadeiro estrangulamento, inclusivamente de risco à sua própria liberdade de pensar, é particularmente importante que esta obra seja discutida, que autores como Eduardo Prado Coelho sejam valorizados e, portanto, o testemunho que eu quero deixar aqui apenas é de que é para nós uma grande honra poder associar-nos a este evento e fazer da discussão da obra de Eduardo Prado Coelho um momento importante de reflexão sobre Portugal, sobre os portugueses e sobre a modernidade, como o Sr. Doutor tão bem salientou na obra de Prado Coelho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro achei, quando me convidaram para dizer umas palavras aqui, achei que era um pouco inútil, porque, apesar de tudo, um jornal é um jornal. A relação que o Eduardo Prado Coelho teve com o público durante quase 2 décadas foi uma relação tão íntima, tão presente no dia-a-dia do jornal, que praticamente era como se estivéssemos a falar de uma coisa da nossa casa. Mas depois achei que valia a pena, apesar de tudo. Primeiro, para agradecer ao Eduardo Prado Coelho o facto de ele ter feito parte desta nossa casa, do público, praticamente desde a sua fundação até ao momento em que ele morreu, e praticamente escreveu durante todos os dias, escreveu até ao dia da sua morte. Portanto, a última crónica publicada dele foi uma crónica
póstuma, publicada no dia a seguir a ele ter morrido. Por outro lado, para acentuar o facto de a crónica, que muita gente considera um género menor, ter tido nele uma expressão maior. Ou seja, a crónica para ele era uma coisa, por um lado, obsessiva, por outro lado, em que ele gostava de tratar de tudo e tratar de tudo de uma maneira muito quase simétrica. Ou seja, ele cruzava ali tudo, literatura, política, música, cotidiano, coisas que às vezes não se dá importância nenhuma, mas nas quais, e através delas, ele via um retrato de Portugal. E sintomático disso é este lote de 9 crónicas que o público hoje republica, escolhidas por Margarida Lages. São crónicas muito representativas do tipo de escrita e do tipo de abordagem que ele fazia do cotidiano português. Nos 17 anos de crónicas de Eduardo Prado Coelho, e paralelamente toda a sua obra de crítica, de ensaio, mas nestas crónicas, sobretudo, há um retrato de Portugal muito fino, com um olhar que só ele tinha, de facto. E a leitura destas crónicas permite conhecer o país. Quem quiser conhecer o país através das suas múltiplas variedades, mudanças, contradições, se ler as crónicas de Eduardo Prado Coelho vai ficar bem informado. Muita gente acusava de usar estas crónicas para tratar de trivialidades. Ele, numa crónica intitulada Eu Verdadeiramente, que faz parte desta coletânea de hoje, dizia o seguinte: estes amigos não sabem o que é uma crónica no jornal. Não é crítica literária, ao contrário do que supunha o desaparecido José Augusto Seabra. Não é lugar para fazer uma obra desembolada, de permanente e confidencial afirmação de si próprio. É uma dosagem de matérias mais ou menos controladas. Uma conversa de café, se quiserem, em que descomprometidamente se vai falando de gostos e desgostos. Só assim é crónica de jornal, e quando a faço, é isso que deliberadamente desejo fazer, intencionalmente. Foi assim a presença e a obra de Eduardo Prado Coelho no público. É uma parte fundamental da sua produção de escrita literária e de pensamento. E por isso, mais uma vez, agradecemos ao Eduardo Prado Coelho. Escrevi Eduardo Prado Coelho em 1991, talvez antecipando este momento. Gosto imenso de ouvir falar sobre temas que me surgem desligados de qualquer preocupação utilitária imediata. Também por isto aqui estamos. Bom dia e bem-vindos ao Edifício da Alegria, 2 dias dedicados ao pensamento de Eduardo Prado Coelho, possível graças ao apoio da Fundação Gulbenkian e do Dr. Rui Vilar, que de imediato nos acolheu e a quem agradeço muito. Agradeço também à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ao Observatório Político, ao Centro de Estudos do Imaginário Literário, ao Público, à Wake Up, à Imprensa Nacional Casa da Moeda e ao Ateliê do Henrique Caiado, que de forma generosa apoiaram este projeto. Agradeço ainda à Lourdes Morgado e à Patrícia Oliveira e a todos que aceitaram participar nestes 2 dias de encontro. Finalmente, uma palavra muito especial para Eduardo Lourenço, que por motivos inultrapassáveis não pode estar connosco. Eduardo Lourenço e Eduardo Prado Coelho construíram, ao longo da sua vida, uma amizade cúmplice e um diálogo permanente e estimulante. Apesar da ausência, Eduardo Lourenço não quis deixar de participar deste encontro, estando presente através das palavras que enviou para Alexandre. Muito obrigada. Tá? Okay. Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui. Vou ler o texto que nos chegou do Eduardo Lourenço ontem à noite, e que é uma carta para mim, mas que é para todos nós. Querida Alexandra, como nos contos da perdida infância devia poder voar para aí, para receber com um sorriso os amigos de Eduardo, que hoje festejarão a sua memória intacta numa das salas da barca Gulbenkian que um dia generosamente me acolheu.
E hoje, institucionalmente, na pessoa do seu presidente e administradores, terá a honra e a alegria de receber nos mesmos anfiteatros uma das personalidades mais brilhantes do seu tempo e tão viva que é impossível invocá-la como ausente. O memorável e audacioso autor de Os Universos da Crítica e o ensaísta subtil da Mecânica dos Fluidos, epíteto eduardiano por excelência, de quem se tornou em jovens e breves anos o animador cultural da sua geração. De uma curiosidade intelectual e vital insaciáveis, mal o conheci em tempos de mútua conivência futura, logo tomou para mim a configuração do mais alado mito de Shakespeare, o de Ariel, espírito do ar que ilumina as passagens fiéricas da imortalidade, como um Mozart futuro seduzido pelos sonhos de todas as noites de verão que os deuses nos concedem, com o seu quê de Puck rindo na sombra de si mesmo. Só roubando um pouco dos seus dons, poderia estar aí para lhe agradecer a sua companhia e o juvenil apadrinhamento numa antiga noite de Lausanne que Vasco Graça Moura me inventou. Tive então o privilégio de o ouvir e de o ter como companheiro, esse jovem Ariel, espírito de Elie, como raro me foi dado conhecer. A minha própria geração há muito que deixou de ser o presente, embora este mês, caro a Rimbaud, se prepare para celebrar uma das suas figuras mais representativas e para nós, em jovens anos, um animador ímpar também, ofuscado então pelas fulgurações do nosso surrealismo pátrio. Diverso era o sopro da geração que o teu pai ilustrou, e não é ofuscar ninguém escrevendo-a sob o signo do estruturalismo colorido de marxismo. Aquele movimento cultural que na ordem europeia então dominante e na pura ordem literária foi sobretudo o tempo de Barthes, de que todos os novos mestres foram admiradores ou até discípulos. Em suma, do mais literato dos famosos 4 mosqueteiros desse movimento e o padrinho-mor dos nossos novos críticos, o teu pai, Maria Alzira Seixo, a cara Leila Perron Moisés e, de algum modo, Manuel Gojula. Querida Alexandra, além deste aceno sintético à geração que foi e é a do teu pai, não estou, como já sabes, em condições de prestar ao maravilhoso ensaísta e crítico inovador a homenagem que ele sempre mereceu, até no berço. Lembro-me que em tempos, por ocasião da sua saída de Paris, estive na sua despedida e lhe dediquei um texto, digamos, decente. Imaginava mesmo que em tempos o fizera chegar ao público. Parece que o não recebeste. É pena. Estarei aí em absoluta absência-presência. Envia-te um beijo, o teu tio, à portuguesa, Eduardo. E agora vamos fazer um intervalo e continuamos depois com a mesa que tem por título Tudo o que não escrevi.